Salve, salve, senhoras e senhores! Começou mais um episódio de Os 10 Mil Deles, episódio 25 para você. Muito obrigado pela sua companhia desde já. Vamos juntos no nosso reality que tem por objetivo ajudar você a investir na Bolsa de Valores através da vivência que a gente tem, literalmente colocando a pele no jogo. É o nosso dinheiro que está em jogo dentro da Bolsa, 10 mil reais, a quantia de início no projeto, 25 episódios depois, ou seja, 25 semanas depois. Como é que é? Como é que tá? Tivemos uma queda da semana passada para essa, a carteira agora tem R$ 11.800, um recuo de 6,3%. O Ibovespa também recuou, foi uma semana difícil, um recuo de 5,2%, portanto a nossa carteira desidratou mais do que o Ibovespa, e o dólar teve uma alta expressiva de 3,6%, cotado a R$ 5,78. Esse é o cenário que a gente vai abraçar na primeira parte do episódio de hoje, e você sabe que o meu parceiro aqui nesse projeto, aquele que monta a estratégia e tem que respirar fundo para ter um olho no longo prazo e outro para flagrar as oportunidades quando alguma ação derrete, é ele, Carlos Castrucci. Fala aí, Carlos, tudo bem? Fala, Léo. Bem a gente tá, né? Mas semana foi um pouquinho turbulenta aí, deu um trabalho hoje, essa semana. Pois é, a semana não foi nada fácil e eu começo abordando ela com você. Qual que é o resumo, o panorama que a gente pode fazer? Bom, eu vou tentar aqui organizar as ideias, né? Porque a semana realmente foi muito agitada. A gente teve diversos fatos e um mercado de risco, né? De ativos de risco muito nervoso ao longo dessa semana. Acabamos revivendo um pouquinho daquele cenário ali do início da pandemia em fevereiro e março. Bom, vou começar falando que tô até meio chateado, né? Porque justo aquele principal, lembra que eu falei do rally, da possível rally na bolsa no final do ano, que é a bolsa Sim, brasileira? sim, aquela tendência de alta, né? No vai e vem ali na reta final do ano, mas não foi por aí, né? Então, justo aquele ponto que eu falei que poderia ser o ponto que justificaria que um não acontecimento desse rally aconteceu, que foi esse estresse nos mercados internacionais. Então, assim, agora ficou mais na torcida pelo rally de final de ano, mas o cenário lá fora ficou adverso, e com o cenário lá fora mais cauteloso, por assim dizer, dificilmente a gente tem um rally, entendeu? A gente depende de um mercado externo mais estável. E o que aconteceu, né? Por que que o mercado estressou tanto essa semana e tão de repente? É aquele negócio, né? Aquele velho ditado que eu sempre falo, que o mercado não tem medo de crise, ele tem medo de escuro. E o aumento da incerteza aconteceu, né, durante essa semana. E por quê? Principalmente por dois fatores. O primeiro fator, que a gente já vem comentando, proximidade com as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Agora a gente tem mais um pregão até o dia das eleições, porque a eleição ocorre no dia 3 de novembro, né? Então, dia 3 de novembro, a gente vai saber quem é o novo presidente dos Estados Unidos, e isso traz uma tensão para os mercados. Apesar da disputa parecer decidida, ela ainda não está, tudo pode acontecer. E depois da eleição, o que será que acontece, né, com a economia de uma forma geral? O pacote de estímulo que acabou ficando para depois da eleição, será que ele sai? Será que não sai? Será que os republicanos vão dificultar caso o Trump não vence a eleição? Como fica a relação com a China? Está vendo a quantidade de incerteza que a gente tem só envolvendo a parte da eleição presidencial americana? É, sem dúvida. Uma das questões gira em torno da carga tributária, que possivelmente aumentaria com a chegada de Biden ao poder. Como é que isso seria encaminhado? Em que medida o empresário não sofreria um desestímulo para continuar produtivo? Ou em que medida, ao contrário, esses impostos poderiam efetivamente ser revertidos em avanços sociais nos Estados Unidos? É um terreno muito escuro, do qual não se consegue sair. A relação com a China nem se fala, é uma das maiores quedas de braço da história da humanidade e é a grande novela vigente, de pé. E eu queria lembrar que, apesar de as eleições ocorrerem no grosso da coisa no dia 3 de novembro, mais de 70 milhões de norte-americanos
já votaram antecipadamente. O número é muito expressivo, já está acima da metade do total de votos válidos de 2016. Eu vou repetir, mais de 70 milhões de norte-americanos já votaram. Isso é possível nos Estados Unidos, ainda mais em meio a uma pandemia. Votaram através dos correios e o número já supera a metade do total de votos de 2016. Portanto, nota-se um engajamento muito forte. Há alguma expectativa para que o número total de votos supere, inclusive, o de 2016, o que, num contexto de pandemia, salta aos olhos. Muita incerteza, medo do escuro, isso, de um modo geral, deixa o cenário turbulento, e você enfatizou isso já ao longo do nosso projeto, né, Carlos? Boa parte dos recursos que giram ali em torno da Bolsa são capital estrangeiro. A gente tem muita carga de capital estrangeiro, tanto que o disparo cambial foi muito em linha com a saída de capital estrangeiro, conforme o cheiro de crise, de incerteza, de insegurança, de risco veio a se instalar no ar. E o problema é que não para por aí, né? Tem também a segunda onda de coronavírus lá na Europa. Exato, Léo. Fora essa incerteza dos Estados Unidos, que eu diria que é até menor comparado com essa que a gente vai falar agora, a gente tem esse aumento expressivo nos casos de coronavírus, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Isso a gente já tinha comentado no episódio anterior, né? Mas mais do que isso, que estressou os mercados de uma forma geral, foi a decisão de alguns chefes de Estado, né, principalmente Alemanha e França, de adotar novas medidas de isolamento social. Ou seja, quando você adota essas novas medidas, você tem uma chance de impactar a economia de novo, e aí nasce uma grande questão sobre o futuro da economia de uma forma geral, né? Porque o que acontece? A economia não se recuperou ainda da primeira onda, do impacto dos primeiros isolamentos sociais. Como será que fica agora? Será que a economia vai cair de novo? E depois, como será que recupera? Consegue recuperar? Vai precisar de mais estímulo? Vai gerar mais pobreza? Então, tudo isso adicionou uma pitada de incerteza enorme para o mercado, para o futuro da economia, e o impacto vem direto nos ativos de risco ao redor do mundo inteiro, né? Fala-se em lockdown, já é pontuado pela chanceler da Alemanha, a Angela Merkel, e no caso do presidente francês não foi diferente, medidas fortes de restrição na circulação de pessoas que acabam sinalizando dificuldade ou uma certa, vamos dizer assim, imprevisível retomada econômica global. E essa é uma questão muito polêmica, difícil de manejar. Cada país parece desenhar o seu modelo de solução. Há quem entenda que esse não é o caminho ideal, é preciso achar um cenário intermediário. Há quem argumente que sim, o lockdown pode trazer resultados mais eficazes a curto prazo. É inevitável, por outro lado, que a sangria econômica acontece também. É, enfim, uma questão muito delicada e que divide opiniões, né? Para todos os lados, quando você pesquisa, você acaba encontrando ângulos diversificados. A humanidade como um todo está aprendendo a manejar o vírus e se enganou quem achava que a segunda onda já teria um roteiro muito mais claro e uniforme pelo planeta. A gente vê algumas posturas distintas. Carlos, quando a gente volta a olhar para o Brasil, o que a gente pode destacar? Bom, no Brasil a gente tem dois pontos aí que valem o destaque, além, é claro, dessa contaminação, de certa forma, do mercado externo no mercado brasileiro. E os dois fatos são, primeiro, aquele vai e vem da saúde fiscal, do comprometimento com a responsabilidade fiscal do país. E essa semana foi uma semana negativa nesse aspecto, a gente voltou a ter atritos políticos, as reformas não andaram, e tudo isso traz um grau de incerteza ainda maior quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de futuro do país de uma forma geral, né? E, consequentemente, da economia do país. E, além disso, a gente teve a reunião do Copom, que decidiu por manter a taxa de juros básica brasileira, né, que é a Selic, em 2% ao ano. Mas, mais importante do que a decisão em si, o que impacta o mercado e que vem trazendo certa desconfiança, é, primeiro, a comunicação do Copom perante o mercado, como que ele projeta as coisas, e mais do que isso, o que é o mais importante de tudo para um banco central? É a credibilidade, tá? E de um tempo para cá, alguns agentes de mercado têm começado a questionar a credibilidade do Banco Central, primeiro assim, da política adotada, das decisões tomadas, e segundo, do
por que eles estão tomando essas decisões, né? Quais são as projeções que eles estão adotando. Então, quando você lê o relatório, por exemplo, o último da reunião do Copom, você vê que os membros do comitê eles estão apostando que a inflação deve seguir controlada nos próximos anos e, por isso, é possível manter a taxa de juros num patamar tão baixo, tão abaixo do neutro. Só que acontece, a gente tem algumas sinalizações que podem ser negativas para o cenário de inflação e, consequentemente, para o cenário de juros. Primeiro, a gente está tendo esses aumentos de preço que estão surpreendendo as pessoas, né? Principalmente nas categorias de alimentos, que todo mundo já sabe. E um segundo impacto que a gente está começando a reparar é a passagem da desvalorização cambial, né? Da desvalorização do real perante ao dólar para alguns produtos específicos, como o mercado de automóveis, por exemplo. O mercado de automóveis novos está reajustando os preços estão ficando muito altos, e a gente pode verificar que isso está trazendo um choque de demanda no mercado de automóveis, como pode ser visto, por exemplo, nos resultados de Localiza e Unidas, que venderam muito mais carros seminovos do que o esperado. Por quê? Porque o carro novo está ficando muito caro e isso está trazendo demanda para o mercado de seminovos. Então, isso pode trazer impactos na inflação que, de certa forma, o Banco Central pode estar negligenciando. E aí entra aquela faca de dois gumes, né? O Banco Central está sendo agressivo na política monetária dele. Se ele tiver certo, é um golaço. Agora, se ele tiver errado e perder a credibilidade, aí o impacto para o país, de uma forma geral, acaba sendo prejudicial, e isso principalmente para o cenário de juros e o cenário pro dólar. Para passear por alguns dos tópicos que você elencou, primeiro, a eterna novela de respeito ou desrespeito ao teto de gastos e, portanto, de se honrar o compromisso fiscal que o Brasil precisa, se quiser um ambiente fértil para investimentos, capital produtivo e expansão dos planos do emprego e das companhias de um modo geral. E num ano como 2020, com agora o ingrediente de eleições municipais, parece ficar cada vez mais certo que algumas sinalizações concretas desse compromisso, entre as quais, por exemplo, o avanço das reformas, tende a ficar para 2021. Agora, quando a gente vai lá e passeia, saindo dessa questão fiscal e chegando à reunião do Copom, eu também li bastante a respeito e, em linha com o que o Carlos trouxe, muitos agentes do mercado entenderam que o tom foi ameno, muito mais leve do que deveria ter sido, sobretudo com as preocupações latentes que giram em torno da inflação e do desrespeito do teto de gastos que a ala gastadora do governo tem pressionado para acontecer. Inclusive, Carlos, o reflexo disso, dessa discrepância de visões entre o Copom e outros agentes do mercado, é o que a gente pode identificar dentro do mercado de juros. Quando a gente avalia os contratos de juros DI com vencimento em janeiro de 22, 23, 2024, até na cauda longa 2029, a gente nota que o mercado já está precificando esse aumento de risco, essa disparada da inflação, que, na visão do mercado, de um modo geral, não condiz com essa taxa Selic a 2% e com o relatório, sobretudo, que sinaliza que não está havendo ali uma grande tendência para se subir a taxa Selic num futuro tão próximo, né? Exato, e até aí tem uma brincadeira, fala, pô, alguém está mentindo, né? Porque o que acontece? No cenário do Copom que ele projeta, ele usa, por exemplo, as previsões que estão colocadas no boletim Focus, né? Para juros, para inflação e assim em diante. Só que quando você pega as projeções de juros do boletim Focus e compara com o mercado de juros futuros, que é o DI, você vê que as coisas não se conversam, assim, são os mesmos agentes. Então, os agentes eles estão mais pessimistas na curva do DI, ou seja, eles estão achando que os juros vai subir quando eles colocam o dinheiro em jogo, mas nas projeções que eles passam para o mercado, eles acabam falando que o juros está sob controle. Assim, então, alguém está mentindo aí, agora a gente tem que ver com as próximas etapas o que realmente vai acontecer, né? Mas o risco é grande, acho que isso que é importante a gente ter ciência, um risco de uma subida abrupta nos juros, isso ano que vem, ou daqui 2, 3 anos, é iminente. Então é muito bom a gente sempre acompanhar de perto, claro que sem deixar de assumir os riscos necessários para conseguir valorização do seu patrimônio através da bolsa, mas é importante sempre acompanhar de perto os riscos que você pode estar exposto. Alguém nessa conta aí, nesse cenário de que alguém está mentindo, alguém vai falar, né? Comigo não morreu, não, não fui eu, não, imagina, é para lá, não, é para cá. Vamos ver com quem que estoura essa batata quente aí.
sempre prezando, claro, pela saúde financeira do país de um modo geral, né? Afinal, é isso que impacta diretamente a vida econômica de cada cidadão. Bom, Carlos, vamos passear também pelos números que dizem respeito à nossa carteira. Destaquei logo de saída aqui que o recuo foi de 6,3%, e quando a gente considera a empresa que mais chamou a atenção nessa conta, a maior alta, ainda que tímida, foi do grupo Notre Dame Intermédica, 1,6% a mais, e a maior baixa foi a IRB. Olha, a IRB aí de novo, um recuo de praticamente 12%. Houve aí uma certa sangria da semana passada para essa. E para além é legal você dar uma passeada por alguns dos números, né? Porque o petróleo caiu, o índice europeu caiu, a mesma coisa no caso do S&P. Enfim, mergulha aí, vamos fundo para mergulhar nas empresas que se destacaram positivo e negativamente da semana passada para essa. Perfeito, Léo. Então eu vou começar passando assim, tudo isso que a gente colocou, resumindo em números do mercado essa semana, né? E a gente começa falando, por exemplo, do petróleo, com essa iminência do aumento da restrição de circulação de pessoas, o petróleo despencou de novo, caiu mais de 10% só nessa semana. Aquele principal índice de ações da Europa, que é o Stoxx Europe 600, caiu 5% mais ou menos, S&P caiu 4,5%, Ibovespa 5,2%, a nossa carteira, como você comentou, caiu um pouco mais que o Ibovespa, 6,3%, e o dólar chegou a R$ 5,78, né, uma alta de 3,6%. Então você vê que o mercado realmente foi estressado ao redor do mundo inteiro, né? E agora vindo para nossa carteira, assim, primeiro a empresa que mais subiu é a empresa que mais caiu. A que mais subiu, como você bem destacou, foi o grupo Notre Dame Intermédica, mas foi uma subida residual ali. E não tem nenhum fato que justifique, tá? Ela só subiu mais porque é um setor mais defensivo, é um setor de saúde, é uma empresa mais aquela do estilo growth, né? Que é as que crescem mais e é as que estão conseguindo segurar mais nas quedas também, por incrível que pareça. O jogo inverteu entre growth e value. E a Intermédica, ela representa 3% da nossa carteira. A que mais caiu foi a IRB, que caiu, até fugiu o número aqui. 11,7%. Isso, ela caiu 11,7%, mas o que acontece? Também não tem nenhum fato novo sobre ela, tá? Quando a gente tem um estresse de mercado muito grande, as empresas mais arriscadas e as empresas menores acabam sofrendo mais nesses dias. Primeiro porque ela tem menos volume, então quando entram muitas pessoas vendendo, ela cai mais do que as outras. E segundo, porque ela é a primeira opção para sair fora de uma carteira. Então a gente não teve nenhum fato novo, na verdade a gente vê que as operações do IRB estão evoluindo, já tem resultado de IRB saindo, mas por esses fatos mais de mercado, assim, especificamente, o IRB acabou caindo esses 11,7%. Mas o que é importante destacar, assim, IRB representa 2,5% da nossa carteira hoje em dia e não foi a responsável por essa queda expressiva da carteira e principalmente essa diferença da nossa carteira para o Ibovespa, né? Os principais responsáveis aí, eu colocaria como os bancos, que sofreram uma grande correção, mesmo apresentando resultados bons, que são coisas que eu até vou falar mais um pouquinho daqui para frente. O que eu acho que é importante colocar agora, tá? Eu acho que muita gente, Léo, deve estar um pouco nervoso com o mercado, né? Que essa queda pegou meio todo mundo de surpresa e quando vem a queda, vem as notícias negativas, entra naquele ciclo. E aí muita gente deve estar se perguntando, tá, o que eu faço agora, né? Eu vendo, eu vou me machucar e por aí vai. E o que eu posso dizer é o seguinte, assim, é claro que as condições de mercado e de economia, que é o que mais interessa no final das contas, estão sempre mudando, né? Principalmente nesse cenário de pandemia e assim em diante. Mas quando a gente olha para o cenário do Brasil, principalmente falando assim hoje em dia, o cenário, os fundamentos permanecem os mesmos. A gente não está tendo esse negócio da segunda onda no Brasil ainda, tá? Então o mercado está melhorando aqui no Brasil. Eu acho que isso é muito importante. E com isso a gente tem os fundamentos mantidos, pelo menos por enquanto. Quando a gente tem fundamentos mantidos e queda nos preços, o que isso significa para uma estratégia de longo prazo? Que você está pagando menos por uma coisa com o mesmo valor. Então faz mais sentido, por exemplo, comprar hoje do que comprar na semana passada, empresas ligadas à economia doméstica. Agora, quando a gente fala de curto prazo, tá?
tudo é possível. Então, a bolsa pode continuar caindo. Hoje ela deu uma respirada, mas pode ser que ela continue caindo. Pode ser que o cenário reverta de novo, a gente veja aquele rally que eu comentei na semana passada. Tudo pode acontecer. Por isso que eu acho muito difícil a gente tentar prever para onde vai a bolsa hoje, amanhã, de uma semana para outra. E é melhor focar sempre nessa distorção entre valor e preço nas empresas. Mas se engana quem acha que a semana foi só de notícia negativa, né, Carlos? Porque o sentimento pode ter ficado bastante inseguro, volátil, até negativo. Não seria exagero nenhum classificar assim. Mas vários fatos positivos também marcaram a semana. Traz um pouquinho deles pra gente. Perfeito, Léo. Assim, o que acontece? Nesses momentos de estresse, as notícias positivas acabam sendo negligenciadas, tá? Mas quando a gente vem para o campo econômico, por exemplo, o grande destaque dessa semana foi a prévia do PIB americano, que veio apresentando um crescimento de 33%, acima das estimativas. Ainda não recupera o nível pré-pandemia, mas a gente vê que a recuperação realmente está ocorrendo. Então, se a gente não tiver uma segunda onda de isolamento nos Estados Unidos, é provável que a economia realmente se recupere em ver como as pessoas estavam esperando há pouco tempo atrás. E no campo corporativo, aí eu volto depois para a questão dos bancos, começou com mais força, né, com mais frequência, a divulgação dos resultados do terceiro trimestre das empresas. Isso lá fora e aqui no Brasil. E, inclusive, de algumas empresas da nossa carteira saíram essa semana esses resultados, principalmente de 3 delas, tá? Que são o Bradesco, Petrobras e Vale. E, assim, essa semana trouxe um misto ali de felicidade e tristeza com os resultados, tá? Por quê? Eu estou feliz porque os resultados vieram melhores do que eu previa, do que o mercado previa, ou seja, vieram muito fortes. Isso para todas as empresas da nossa carteira que divulgaram resultados. E estou triste porque normalmente nesses momentos de divulgação de balanço, se o mercado está normal, se o mercado está funcional, era provável que os preços dessas empresas subissem bastante e a gente estaria comemorando aqui hoje. Só que como a gente está com esse problema sistêmico, né, que é o famoso risco sistêmico, que é quando o mercado inteiro cai, aí não tem como você aproveitar essa, que chamam de porrada do resultado. Mas, pelo ponto positivo, você sabe que está comprando bons fundamentos por preços mais baixos num cenário desse tipo. E o Carlos mencionou aí essa semana e até a semana passada, enfim, a gente pode classificá-las como relevantes porque inauguraram mais uma temporada de balanços, que basicamente são as divulgações dos resultados das companhias, das performances delas nesses últimos meses. E naturalmente que esses números poderiam ter sido criadores de uma onda de subida e valorização dos ativos que hoje compõem nossa carteira, se estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão. Mas em função de tudo que a gente descreveu na primeira metade do episódio, ficou claro que o ambiente estava muito tóxico, negativo, instável, e aí não foi possível surfar essa onda. Ao mesmo tempo, essa subida fica reprimida, e assim que as condições se normalizarem, com certeza, ou se não dá para garantir com esse grau de convicção, a tendência é que a porrada, e eu achei ótimo, porque a imagem é muito boa, né? Essa porrada aí no preço dos ativos deve vir mais firme assim que essa tempestade passar. Eu queria aproveitar, Carlos, e pedir para você explorar um pouquinho dos detalhes que você flagrou ali nos resultados de Bradesco, de Petrobras, da própria Vale, e com isso a gente já passa para o beabá. Vamos lá. É isso, se você me permitir aqui, eu vou passar um pouquinho da minha visão de cada um desses resultados. Acho que pode ser útil, tá? Então eu vou começar pelo Bradesco aqui, que foi o que me deixou mais triste essa semana, a questão dos movimentos dos preços. Mas o que acontece com o Bradesco, tá? Primeiro a gente fala de lucro reportado. O lucro veio acima das projeções, veio um bom lucro de Bradesco. Por quê? Primeiro porque, lembra aquela história da provisão para devedores duvidosos, que é o que você considera como despesa quando você tem um banco, já prevendo a inadimplência que você vai ter lá na frente. É uma proteção, né? Você congela o capital já vendo que vem problema por aí, né? Isso, é para dar até, de certa forma, mais previsibilidade e menos volatilidade nos resultados dos bancos. Então, quando você acha que você vai ter uma inadimplência lá na frente, você já provisiona, que essa é o PDD, provisão para devedores duvidosos. Isso é a principal despesa de um banco. E esse PDD já veio menor do que no segundo trimestre, que foi o trimestre auge da pandemia,
E mais do que isso, o presidente do Bradesco, durante a teleconferência, ele sinalizou que o PDD deve reduzir mais ainda no quarto trimestre desse ano e no ano que vem deve se normalizar com relação ao que é o nível normal para o Bradesco. E o que isso significa? Isso significa que o lucro do Bradesco esse ano deve ser maior do que o projetado e ano que vem deve ser maior ainda do que o que eu estava esperando, já deve voltar, se não superar o nível de 2019, tá? E isso considerando que essa inadimplência realmente vai acontecer, o que pode não ocorrer. Então, assim, o que eu posso dizer é que o cenário para Bradesco está mais otimista do que eu esperava, mas o mercado ainda está muito apreensivo, principalmente com essa questão da inadimplência. Será que essa provisão é suficiente para cobrir a inadimplência do ano que vem? Ou será que ela é insuficiente? Eu acredito que ela é mais do que suficiente, tá? Até quando a gente vê, por exemplo, o que o Bradesco provisionou e o que o Santander provisionou, aqui eu falo, alguém está mentindo também, porque o Bradesco provisionou muito mais do que o Santander. Então, no pior dos casos, o Bradesco provisionou o suficiente e o lucro vai ser bom. E no melhor dos casos, o Bradesco provisionou demais, foi muito conservador, e isso vai gerar um aumento ainda maior no lucro do Bradesco, isso significa dividendos ainda maiores. Então, é uma posição que eu continuo super confortável e uma pena que o preço caiu assim tão forte em uma semana, né? Depois de surfar uma alta nas últimas semanas. Pô, e aí de Bradesco a gente passa por Petrobras. O cenário do petróleo como um todo está ruim, mas ainda assim alguns resultados chamaram a atenção positivamente, né, Carlos? Exato, Léo. O que acontece? Isso a gente até comentou bem na tese de Petrobras. O cenário de curto prazo para o petróleo está ruim e pode continuar ruim, né? Ainda mais se essa segunda onda de coronavírus e esses confinamentos novos se confirmarem. Mas o cenário para o longo prazo ele continua equilibrado e talvez até promissor. Mas, independente do cenário de petróleo, mesmo com esse petróleo a $40, que é um preço baixo para o petróleo, a Petrobras foi capaz de gerar fluxo de caixa, tá? Então ela gerou caixa, ou seja, ela teve mais receitas do que despesas. Ela foi, além disso, capaz de diminuir o seu endividamento para baixo da meta de endividamento que eles tinham para 2020, ou seja, eles conseguiram usar bem esse dinheiro. A produção do pré-sal, que é aquela lá com custo baixo, lembra que a gente comentou na tese, Léo? Perfeito. Aquela que era, inclusive, a mais barata, eu me surpreendi com isso, né? Apesar do custo logístico e tecnológico para você viabilizar a exploração, uma vez que você consegue a exploração do pré-sal, ela é muito menos cara do que outras explorações, por exemplo, a dos campos terrestres, né? Exato, e pré-sal, nesse terceiro trimestre, representou 70% de todo o petróleo produzido pela Petrobras. Então, com isso, ela conseguiu reduzir ainda mais o custo de extração e, por isso, ela conseguiu gerar esse fluxo de caixa. E, para finalizar, a Petrobras ainda anunciou uma alteração na sua política de distribuição de dividendos, que vai deixar os dividendos ainda mais previsíveis para os acionistas. Então, isso é mais uma sinalização positiva. Então, assim, os resultados de Petrobras, é o que eu falo, eu gosto muito do caminho que a empresa está tomando. Você vê que trimestre a trimestre a empresa ganha eficiência, diminui o endividamento e vai cada vez mais se aprimorando rumo a ser uma empresa lucrativa, sólida e sustentável do ponto de vista financeiro. Então, assim, foi também um resultado excelente de Petrobras e me deixa bastante animado com a posição. E aí E a gente por passa... último, Opa, vai lá, vai lá. bom, já vou emendar aqui a última, que é a Vale. A Vale, assim, aí não tem, falo que não tem mais nem graça investir na Vale, porque tá tudo muito redondo. Aí fica chato. Você pega, assim, a empresa ela já passou por uma melhora na eficiência operacional ao longo dos últimos anos, né, principalmente na última década. E com esse cenário positivo para o minério de ferro, né, a gente tem a demanda da China muito forte, que fez com que o preço do minério subisse com relação ao trimestre anterior mais de 20%, acho que era 23 ou 26, agora me fugiu o número, fez com que a Vale conseguisse vender muito minério a um preço muito alto, conseguindo controlar custos e conseguindo, com isso, reduzir endividamento. Foi, assim, se eu não me engano, deve ter sido quase que recorde de geração de fluxo de caixa livre para o acionista
é uma empresa que está muito sólida, muito redonda e que ajuda também na proteção da carteira de uma forma geral, né? Porque é uma empresa brasileira que é estrangeira, né? Porque ela praticamente vende tudo lá no exterior e a maioria dos seus custos estão lá no exterior. Então, o desempenho da Vale em dólares já foi ótimo. Quando você pega o desempenho da Vale e transforma para reais, né? Com toda essa valorização do dólar perante ao real, você vê que assim, em reais foi um resultado extraordinário. Então, é uma empresa que também estou confortável em ter na carteira. E essas são 3 das maiores posições que a gente tem, né? Mas, como eu falei, a relação com os preços acabou sendo adversa nessa semana por conta do cenário externo e do risco sistêmico de uma forma geral. Boa. Risco sistêmico. É com esse gancho que a gente apresenta um novo conceito para você. Até porque, Carlos, há uma diferença entre risco sistêmico e risco não sistêmico. Para a gente fechar o episódio de hoje, explica para a gente aqui no Beabá qual que é a peculiaridade de cada conceito. Bom, vou começar diferenciando aí um do outro, tá? O que é o risco sistêmico? É como se fosse, de certa forma, quando a gente olha para o mercado acionário, o risco de mercado. Então, assim, independe da empresa que você está investindo. Por quê? Vamos pegar o cenário ali de pandemia, isso fica ótimo para a gente analisar. Quando a bolsa caiu lá atrás, não importava se a empresa era boa, se era ruim, se estava reportando lucro ou prejuízo, se estava com escândalo na parte de governança ou não, todas foram ladeira abaixo, independente da qualidade da empresa. O que é isso? É o risco sistêmico, é a correlação das empresas com o mercado. Quando o mercado cai mesmo, ou as empresas, independente da qualidade dela, vai cair mesmo. Isso é o risco sistêmico, que é o que a gente conseguiu verificar nessa semana também. E quando a gente fala do risco não sistêmico, é o risco que também é chamado de risco diversificável. Por que diversificável? Porque é o risco da empresa especificamente. É o risco da empresa entregar resultados sólidos, é o risco da empresa ter algum problema contábil que ninguém vê, é o risco do negócio da empresa. E é onde você consegue fazer esse negócio do stock picking, quando a gente fala do mercado de ações, né? Quando você escolhe as empresas para compor a sua carteira, o que você está buscando? Você está buscando procurar as empresas onde o risco não sistêmico compensa mais quando você olha para o retorno potencial delas do que as empresas do mercado de uma forma geral. Deu para entender? Perfeitamente. Eu faria uma analogia dizendo: risco sistêmico é aquela tempestade da qual ninguém escapa. E quando a gente olha para o risco não sistêmico, pode ser uma garoa que se dá ali sobre a cabeça de uma companhia especificamente e não de uma forma generalizada. Maestro Carlos Castrucci, sempre didático. Muito obrigado, nosso tempo está se esgotando. Quero te agradecer e desejar desde já que a gente tenha na semana que vem um número mais legal aí para comemorar, que essa aversão ao risco pouco a pouco diminua e que essa onda em que a gente quer surfar, diante de resultados tão positivos quanto os que você descreveu e destrinchou aqui, possam reverberar no preço dos ativos que hoje estão na nossa carteira. Um abraço para você e até semana que vem. Valeu, Léo. Vamos torcer para ter um mercado mais tranquilo semana que vem. Dá muito trabalho aqui quando gera essa volatilidade toda. Eu tenho que ficar muito atento aqui. Eu acabo conseguindo olhar menos para empresas e mais para o mercado. Eu gosto de olhar mais para as empresas do que do mercado, né? Então, vamos torcer aí, fazer uma fezinha, faz um carinho no touro para ver se ele ajuda a gente. E semana que vem estamos aí, Léo. Obrigado mais uma vez a todos pelo episódio. Um abraço. Valeu, valeu. Eu fico me colocando no lugar do Carlos. A gente já falou desde o primeiro episódio, ele tem uma empresa ao lado de outros sócios, que é a Roa Asset Management, é através dela que ele consegue gerenciar o recurso de terceiros. E, portanto, é através dessa empresa que ele consegue manejar os nossos 10 mil reais. E aí, se eu fosse ele, eu divulgaria toda semana o episódio dos 10 mil deles para os clientes, porque, de algum modo, os clientes já ficariam mais do que contextualizados de tudo que rolou. Não é esse o objetivo fim do nosso podcast, sabemos muito bem, mas eu usaria porque dá para otimizar um bom tempo. Tchau, Carlos, um abraço, obrigado, gente, até mais. Tchau, valeu, obrigado.